aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag bem longuinha. Tem 20 perguntas que a tag "Você tem esse livro?". Eu vi muita gente respondendo essa tag no ano passado aqui no YouTube, mas eu acabei não conseguindo responder porque meio que eu já tenho um cronograma todo planejado do ano inteiro, desde o começo do ano, então eu não ia conseguir encaixar essa tag, mas eu tô aqui agora pra responder e mostrar se eu tenho esses livros aqui que a tag pede. Então eu tô aqui com a minha cola e a minha lista de perguntas e vamos começar porque a tag já é grande, então você já vai deixando o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Compartilha o canal com os amigos aí que você sabe que gosta de leitura ou com aquele amiguinho que você quer fazer ler um livro. Então compartilha o canal com todo mundo aí que você conhece e vamos crescer junto. Então a primeira pergunta quer saber se eu tenho um livro infantil. E eu tenho vários. Eu escolhi aqui, então, felizmente, o Leite, do Neil Gaiman, que é uma leitura muito gostosinha e divertida, muito rápida de ler, porque o livro é bem ilustrado, então, assim, quando tem texto, é bem pouco texto. E eu li esse livro em 1 hora na Booktubatona do ano passado. Então, assim, é uma leitura bem engraçada, bem divertida, bem leve e vale muito a pena, independente da idade. Agora, quer saber se eu tenho um livro que eu não entendi? Tenho sim. E não que eu não tenha entendido, mas eu não absorvi, assim, se eu sentar pra conversar com um professor de história sobre esse acontecimento, eu não vou saber falar muita coisa. Que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi o meu pesadelo literário do ano de 2020. Foi o clássico sorteado pro mês de setembro. Eu li fazendo muitas anotações e pesquisando muito significado de palavra e de patentes militares e de relevos e várias outras coisas, termos científicos que esse livro traz. Então, meu Deus. Então, não entendi, assim, tudo que esse livro tem pra passar e aí esse livro acabou ficando aqui nessa categoria. Um livro baseado em outra história fictícia. Tenho também, que é A Filha do Louco, da Megan Shepherd. E esse daqui, ele é inspirado no clássico A Ilha do Dr. Moreau, que é um livro que vai trazer aí um médico que faz umas experiências um pouco, assim, duvidosas, que a medicina ali na época não aprovava. Então ele quer transformar a anatomia de alguns animais, transformar esses animais em humanos. E são cenas absolutamente cruéis e fortes, assim, eu quase chorei com esse livro. Esse livro foi o que mais chegou perto, assim, de me fazer chorar. Eu lia no metrô com o olho ardendo, assim, aí você olhava pra luz pra poder secar, porque foi uma leitura bem intensa. Então, eu quero muito ler ainda o original, né, no qual esse livro foi inspirado, mas eu tô reunindo forças pra fazer essa leitura, porque eu sei que não vai ser nem um pouco fácil. Uma série que eu não finalizei. Também tenho, é o que eu mais tenho por aqui. Mas eu resolvi mostrar uma série que eu não finalizei e que eu pretendo finalizar esse ano, que é a série da Herança. Então só faltam os volumes 3 e 4 com Brisinger e Herança. E eu li os outros 2 no ano retrasado, então não foi uma leitura assim muito legal, foram leituras mais arrastadas. E aí eu tô com medinho de continuar, porque nenhum dos livros é muito pequeno, assim. Medo de empacar, ficar de ressaca, esse tipo de coisa. Um livro esgotado. Também tenho, além desse tenho outros, mas eu trouxe aqui esse porque eu fiquei sabendo recentemente só que ele tá esgotado, que é Prince of Thorns, da trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. E esse daqui eu comprei ele numa van, perto de um lugar onde eu fazia um curso de design, curso sem ser da faculdade, um curso por fora de ferramentas mesmo. E aí tinha uma van lá que ficava com os livros usados pra vender, e aí eu acabei achando esse livro por lá. E foi o primeiro da trilogia que eu comprei, depois que eu comprei esse, que eu fui no site da Darkside comprar os outros. Mas então agora eu fiquei sabendo que esse livro tá esgotado, que é uma pena, porque essa trilogia parece ser incrível, então... Depois, quer saber se eu tenho um livro em edição de bolso? Tenho vários. Por muito tempo eu abominei edições de bolso. Não sei por quê, porque tem muitas editoras que publicam umas edições bonitinhas. Acho que é porque eu imaginava que edições de bolso seriam aquelas, tipo, sem orelha, folha branca, folha de bíblia, essas coisas mais frágeis. Tem sim edições de bolso que são assim, e eu tenho desse tipo de livro, mas tem outras edições de bolso que são bem caprichadas e eu vou mostrar elas agora. Então, vou trazer aqui da menos caprichada para mais caprichada. Temos aqui a edição da LPM Pocket, esse é Valdo e uma Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. E esse daqui é, então, sem orelha.
e com a folha branca, mas a folha não é fina, é uma folha assim boa. E eu tenho vários livros da LPM Pocket. Hoje eu acho muito bonitinho as edições Pockets. Então a LPM Pocket acaba tendo vários clássicos aí que não são mais publicados. E aí eles têm as edições, então eu acabo optando por essa edição mesmo. Depois nós temos as edições de bolso da Companhia das Letras, que não tem orelha, mas as folhas já são amareladas. Então já é um pouquinho melhor. E aí eu tenho aqui esse livro, As Bruxas de Eastwick, do John Updike, não sei. Tem outros livros também dessa editora nesse formato, mas não vou pegar todos, né? Peguei um de cada. E a mais caprichada, acredito que sejam as edições Bolso de Luxo, o próprio nome já diz, né? Bolso de Luxo, da editora Zahar. Aqui eu tenho Rei Arthur, e aí não tem orelha, porque é capa dura, né? Livro de capa dura não tem orelha, mas a edição é muito bonita, tem até ilustração. Cadê? Eu passei por uma agorinha. Tem algumas ilustrações e as folhas são amareladas. Então tem... Não, alguns não tem fitinha, alguns tem. Então tá aqui uma edição mais caprichada. Tem outras editoras também que eu tenho o livro de bolso delas, mas não são edições que no nome do livro especifique que é edição de bolso. Então eu não sabia, não tinha certeza se era, então não trouxe. A próxima pergunta quer saber se eu tenho um livro escrito por um autor usando pseudônimo. E tenho também, eu acho que eu só tenho esse, assim, que eu conheça. Então, Stephen King com A Autoestrada, ele escreveu como Richard Bachman, tá aqui bem pequenininho, mas o nome verdadeiro dele tá aqui bem, né, em cima, bem grande. Então, eu não li esse livro ainda, Mozão que leu, inclusive tem resenha desse livro aqui no canal que o Mozão fez, e eu vou deixar passando aí nos cards caso você queira saber um pouco mais sobre o que esse livro se trata. Essa tag quer saber também se eu tenho um livro ilustrado, e sim, muitos livros ilustrados, mas eu trouxe aqui um urso e um menino em um barco, porque esse livro é ilustrado. Ele tem ilustrações lindíssimas e coloridas ainda, algumas são coloridas, tá? Calma aí. Então, é um livro muito bonito. Cadê as ilustrações? Aqui, ó. Por exemplo, essa é a ilustração da capa. Muito bonitas as ilustrações desse livro. E eu fiquei encantada quando eu vi a Bia Paludetto falando sobre esse livro lá no canal dela. E já fui correr pra comprar também. Ainda não li, mas quero muito. Parece ser uma leitura bem leve. Não tão leve, eu acho. Mas bem rapidinho de fazer. A próxima pergunta quer saber se eu tenho um livro que eu nunca ouvi falar antes. A maioria dos livros que eu tenho. A Amazon tem uma mania de me recomendar uns livros. E aí eu tenho uma mania de sempre adicionar esses livros na minha wishlist. Só que esse daqui acabou que não foi a Amazon que me recomendou. Eu tava passando por uma sessão de outlet no site da Saraiva. E esse livro tava por lá bem baratinho. E eu abri pra ler a sinopse, gostei e comprei. Então tá aqui, Cordeluna, da Elia Barceló. Elia Barceló, não sei como fala o nome dessa moça. Então, esse é um livro que eu não sei explicar sobre o que ele se trata. Mas tá aqui, então, é uma edição bem bonita. Tipo, ele tem umas letras, assim, em azul. E a diagramação é boa, mas a folha é branca. Mas é um livro muito bonito. E não é de série, eu acho. Não, não é de série. É um livro que foi adaptado pela TV. Também tenho. Muitos livros hoje estão sendo adaptados, né? Então é bem difícil de não ter um. E eu trouxe aqui, então, Guerra dos Tronos. Eu não tenho o primeiro, porque tá emprestado com o Mozão, então eu trouxe o último. E aí tá aqui a Dança dos Dragões, que eu pretendo ler esse ano pra finalizar essa série de uma vez. Inclusive, enquanto eu finalizava Tormenta de Espadas, eu fiquei com muita vontade de reassistir a série. Quem sabe depois que eu terminar de ler a série eu não reassista. Um livro escrito por alguém originalmente famoso por outra coisa. Esse foi bem difícil, o Mozão que falou o livro, eu nem sabia que eu tinha esse livro por aqui. Que é O Caçador de Demônios, escrito pelo Wesley Snipes e o Ray Norman. O Wesley Snipes, parece que ele fez Blade? Acho que foi isso. Então é esse daqui. E aí, então, ele é um ator famoso e participou da escrita desse livro. O próximo quer saber se eu tenho um livro autografado. E sim, esses são os meus xodozinhos. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida de leitora. Que são os livros do quarteto Smite Smith. É muito difícil os autores assim mais internacionais virem pra Brasília nas turnês pra fazer autógrafo. Geralmente eles ficam ali por São Paulo, Rio, esses lugares assim que a gente sabe que eles sempre vão, né? Mas pra cá, que é bom? Nada. Então, quando Julia Quinn disse que ia vir pra cá, eu fiquei emocionada. E aí eu precisei ir buscar os meus, então
tá aqui o autógrafo da Dona Júlia, maravilhosa. Eu tenho foto com ela, eu vou deixar a fotinha bem aqui, porque eu já achei que eu perdi essa foto tantas vezes e eu fui caçar essa foto no Facebook, no Instagram, tudo quanto era lugar que eu podia ter postado. E eu guardei essa foto, eu nunca mais vou apagar ela de nenhum lugar. Então, aqui o segundo livro também. O terceiro livro também. E o quarto livro, que foi um dos meus favoritos da série, também. A Júlia é maravilhosa. Esses são... Não, na verdade, esses não são os únicos livros que eu tenho autografado. Tem um outro, que é 1 Milhão de Finais Felizes, mas veio no turista, então eu não fui lá, conheci o Vitor e pedi autógrafo. Ele já veio assim, então eu não considerei. Esse daqui eu vi a Júlia pessoalmente, eu nem acredito nisso. A próxima perguntinha, então, quer saber se eu tenho um livro de poesia. Não, não tenho. Eu não me dou bem com poesia. A 14ª pergunta quer saber se eu tenho um livro que tenha um selo de prêmio. Selo, não tem não. Mas tem aqui O Senhor das Moscas, que tá escrito aqui na capa, Prêmio Nobel de Literatura. Aqui. Então, esse é o mais próximo de selo que eu tenho. Também não vou ficar cavando as prateleiras, procurando livro por livro pra ver se tem um selo na capa, mas esse foi o que eu consegui pensar. 15ª pergunta quer saber se eu tenho um mesmo livro em 2 versões. Tem um monte, eu separei todas ou quase todas. Ah, acabei de lembrar de uma. Então vamos lá, senta que lá vem história. Temos aqui, primeiramente, com a rainha da minha estante, Julia Quinn com essas 2 edições de O Duque e Eu, que eu ainda mantenho esperanças de que a editora vá publicar toda a série nessa edição bonitinha aqui, porque vai ficar muito lindo. Olha essas lombadas. Vai ficar muito lindo todas as lombadas assim na estante, então quero muito. Depois eu também tenho um que eu não sei se pode considerar, mas assim, é um livro que tem 3 livros da Jane Austen, e aí aqui tem Emma, que eu também tenho nessa edição de bolso da Saraiva, então são 2 versões, mas não é como se esse daqui fosse só o livro de Emma, mas enfim. É horrível gravar com essa cadeira que gira, porque ela fica girando sem eu pedir. Temos também 2 edições de Hamlet. Eu esqueci que esse seria o livro de literatura clássica e acabei comprando ele na Amazon porque ficou baratinho. Então, tem aqui essas 2 edições que vai ser ótimo caso eu queira que mozão leia comigo, então tá aqui. E esse daqui, ele é bilíngue, esse daqui não, então já é um bônus. Tenho aqui também essas 2 edições de Contos Inacabados na nova edição da HarperCollins capa dura e na edição da Martins Fontes, que eu comprei há muito tempo, quando ainda era possível comprar livros assim baratos. Eu acho que eu paguei R$16 nesse livro. E então tem essas 2 edições de Contos Inacabados do Tolkien. Também tenho essas 2 edições de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li nessa edição porque eu ainda não tinha essa daqui. Essa daqui é do meu avô. Ele tem uma coleção assim comemorativa das Olimpíadas de 1980 na Rússia. Acho que em Moscou, Jogos Olímpicos de 1980. E aí tem vários outros livros dessa edição aqui. Eu acho que eu já mostrei no vídeo que eu mostro todos os meus livros de capa dura. Então tem essas 2 ediçõezinhas de Memórias Póstumas de Brás Cubas por aqui. Também tenho essas 2 edições dos Lusíadas. Essa daqui foi a que eu comprei primeiro pra completar essa coleção com as capas de tecido da Abril, que são lindíssimas. E tem essa daqui que eu comprei por ter essa capa maravilhosa. E ele é ilustrado também, tem umas ilustrações muito bonitas. Só que ele é muito antigo, então eu não sei se eu vou conseguir ler nessa edição aqui. Provavelmente vai ser nessa. Mas essa edição é uma edição muito bonita pra se ter assim guardada. Tenho também 2 edições de Harry Potter e a Câmara Secreta, nessa edição clássica e nessa edição capa dura. Eu quero muito completar essa edição capa dura, mas tá bem difícil. Esse daqui foi o que ficou mais barato, assim, que eu já tinha visto. Então eu acabei comprando só ele, mas então é isso. E não, falta mais um depois desse. Mas fora Trono de Vidro, né, que eu tenho a coleção nessas capas e nessas... Ai, meu Deus, eu tô rodando. E nessas capas aqui, essa é a edição que eu tenho mais livros repetidos, digamos assim, porque são, né, 8 livros, então eu tenho um de cada. E aí tem também o Retrato de Dorian Gray. Então eu tenho 5 edições de O Retrato de Dorian Gray, começando por essa daqui da Abril, que é nessa capa lindíssima, vermelha com dourado. Eu não li nessa edição ainda. Tem nessa edição da Príncipes, que eu pretendo reler nessa edição esse ano pra conhecer, quero conhecer assim as várias edições que tem desse livro pra saber qual é mais fácil, qual é mais completa, enfim.
Tenho também nessa outra edição da Abril, que foi uma das edições que eu li, todo marcada. Então, eu li nessa edição aqui no ano passado. Não, no ano retrasado. Tenho também nessa edição da LPM Pocket com essa capa. Eu sei que da LPM Pocket tem duas versões do retrato de Dorian Gray, mas eu não sei se eu quero as duas. Então, tenho usar essa daqui mesmo, que eu comprei numa estante que tava ali com os livros pra vender na faculdade que eu estudava. E tenho também nessa edição lindíssima do Clube de Literatura Clássica. E essa daqui foi a edição que eu reli no ano passado. E aí, preciso de mais edições pra poder reler nos próximos anos. Esses são todos os que eu consigo lembrar. Ah, na verdade tem também Crepúsculo, que eu esqueci agora, mas eu tenho o Crepúsculo na capa de filme, na capa normal e naquela capa que é vira-vira, que tem Vida e Morte e Crepúsculo. O próximo quer saber se eu tenho um livro de contos. Agora eu não sei se era pra ser contos de fadas ou contos, mas tá escrito aqui só contos, mas enfim. Porque eu tento resumir as perguntas e aí depois eu não sei o que a pergunta quer dizer. Então eu tenho aqui esse box com os contos do Hans Christian Andersen. E tem 2 volumes. Os 2 volumes são praticamente iguais. São os 77 melhores contos. Então tô louquíssima pra ler esse daqui, porque são aqueles contos que a gente conhece quando a gente é criança, né? Tipo, Patinho Feio, Princesa Ervilha, esse tipo de coisa. A próxima pergunta quer saber se eu tenho um livro em outra língua. Sim, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro todos os meus livros em inglês e um livro que eu tenho em francês. Mas o livro que eu escolhi pra mostrar dessa vez é o Heart Shaped Box, do Joey Hill, que foi um livro que eu li pra uma maratona lá em 2015 no canal do Geek Freak, eu acho que foi a maratona de inverno. Esse livro me deu medo de verdade. O protagonista aqui, ele é ex-guitarrista de uma banda, ou ele ainda tem essa banda, não me lembro muito bem. Mas ele tem uma fissura por comprar coisas de pessoas mortas. Então, tipo, a pessoa morre, aí tem um site de leilão que vai leiloar as coisas dessas pessoas. E ele compra um terno de um cara que acabou de morrer. E aí, quando esse terno chega na casa dele, meio que traz o fantasma junto, então ele vai passando assim pelos cômodos da casa e tá lá o cara sentado numa cadeirinha de balanço assim, olhando pra ele, vigiando ele na própria casa. E eu juro que eu li esse livro de madrugada e todo barulhinho que eu escutava, eu olhava pro lado assim, tipo, meu Deus, que esse cara não apareça pra mim. Foi um livro, assim, que me deu bastante arrepio, me deu bastante medo. E aí eu tenho ele nessa edição em inglês que eu pretendo ler um dia, porque é bom ler um livro em inglês que você já tenha lido em português, né? Porque aí você já conhece a história. Mas não vai ser por agora. O título do livro em português ficou Estrada da Noite. Não faz sentido nenhum, porque, enfim, Heart Shaped Box faz muito mais sentido. A próxima pergunta quer saber se eu tenho um livro que foi transformado em filme. Eu achei meio confuso ter essa pergunta e ter o adaptado pra TV. Eu achei meio repetitivo, mas enfim. Tenho aqui então Crepúsculo, que foi adaptado pra filme, né? E já quero reler. Eu adoro essa história, eu sempre reassisto os filmes, mas reler os livros já é uma coisinha mais complicada. A próxima pergunta quer saber se eu tenho uma HQ, e essa é a única HQ que eu tenho. Eu não sou muito assim de HQ, eu prefiro mangá. Não sei porque, tipo, assim, é quase a mesma coisa, mas eu não tenho muitas HQs, só tenho uma que eu vou mostrar. Então a única HQ que eu tenho é Silvestre, do Wagner William, e é da Dark Side, e aí tem essa capa aqui. E aí tem essa outra capa aqui. Eu acho a capa dessa HQ incrível e a arte por dentro também é muito maravilhosa. Então, por isso que eu optei, assim, por tê-la, porque é uma HQ que eu acho muito linda. E se for pra ter HQ, tipo, só por causa da história, não sei, mas eu prefiro ter por causa da arte do que por causa da história. Claro que a história também influencia muito. Essa HQ aqui, ela é inspirada no clássico do Henry David Thoreau, que é Walden, Uma Vida nos Bosques. Eu não consigo encaixar essa bagaça aqui, tá? Então ele é inspirado num clássico que eu pretendo muito ler, e aí eu já fiquei animada pra ler os dois, assim, e comparar o original e a adaptação. E a última pergunta, então, quer saber se eu tenho um livro escrito por 2 ou mais autores. Sim, vários. The Walking Dead, por exemplo, é um deles, mas tem um aqui que eu sou viciada, que é quando a Julia Quinn resolve escrever com outras autoras livros de contos, de romance de época. Então tem aqui 4 Amores na Escócia, que ela escreveu junto com a Christina Dodd, Karen Henney e Stephanie Lawrence. Essas autoras aqui são novas, não apareceram nos outros livros da Lady Whistledown. Então esse tipo de livro é muito bom pra conhecer outras autoras de romance de época. E aí você fica conhecendo a escrita delas. E aí quando lançarem um livro, se você gostar da escrita da autora, você já vai lá e compra o livro dela também. Então
livro escrito por mais de um autor. Então essa foi a tag de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui se você gostou, se inscreve se você não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Link de compra da Amazon também tá aí no box de descrição, caso você tenha se interessado por algum desses livros e queira adicionar na sua wishlist, ou comprar mesmo logo, aproveitar alguma promoção que esteja rolando, não sei. Deixa aqui nos comentários se você tem algum livro aí em mais de uma edição, sei lá, o seu favorito da vida, que você faz questão de ter todas as edições possíveis, tipo eu com o retrato de Dorian Gray. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!